Amados, eu quero falar com vocês hoje, ainda temos alguns minutos, nós vamos refletir sobre a palavra de Deus. E eu tenho pensado muito sobre a nossa vida, no que nós somos como igreja, indivíduos, às vezes como pessoas, nós temos as nossas particularidades, as nossas diferenças, os nossos encontros, nós temos muitas coisas em comum. Mas aquilo que nós temos em comum de mais precioso é o que rege as nossas vidas através do Espírito Santo. Por mais que eu e você queiramos e desejemos coisas segundo a nossa própria vontade, nós precisamos compreender e entender o que Deus tem para nós. Muito mais do que a sua vontade e a minha vontade, a vontade do Pai. Jesus, quando na terra, ele passa por dificuldades e circunstâncias assim muito difíceis. Houve um dia que Jesus estava no Getsemane e ele passa por um dos momentos mais difíceis da vida dele, e ele faz uma oração, e ele diz: Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Entender a vontade de Deus para nós enquanto pessoas, cristãos, filhos, não é algo tão simples assim. Qual de nós que quando criança desejamos fazer uma série de coisas que fomos podados pelos pais e não entendíamos o porquê os pais podavam? É porque os pais sabem o que é melhor para nós. Acabamos de apresentar a Maria Júlia, daqui a pouco ela está correndo aí, né? Pela casa, pela igreja, pelas ruas, e os pais sabem o que é melhor. Então os pais sempre vão proteger segundo os seus cuidados. Agora a nossa diferença, amados, que nós precisamos trazer para o nosso espírito, para o nosso coração, é que por mais cuidado que eu e você possamos ter com alguém, os nossos cuidados são limitados, porque nós não conhecemos o fim de tudo da maneira que nós temos que conhecer plenamente. Existem coisas que Deus fala a nosso respeito e pela fé nós recebemos, mas somente Deus vivenciou e sabe como são essas coisas na sua profundidade. Lembra daquele ditado antigo, se conselho fosse bom a gente não dava, vendia? Deus nos dá muito conselhos, amados, porque Ele se importa conosco como criatura, como filhos, como igreja, e nós precisamos entender isso. Então os cuidados de Deus sobre nós, às vezes nos levam a desejarmos coisas distorcidas. Por quê? Porque com os cuidados e com as promessas de Deus, nós colocamos os olhos mais nas promessas do que naquele que prometeu. Você já parou para avaliar isso na sua vida? Às vezes você está muito mais voltado, buscando as promessas do que aquele que prometeu. A criação é assim. Nós desejamos muito mais a bênção do que o abençoador. Se a bênção nos alcançar, já é um resultado excelente para nós. Então nós não estamos muito preocupados com o abençoador. A maioria das vezes nós não nos damos, e nós não nos entregamos à vontade de Deus como Deus espera. Então, independente de credo, de religião, nós precisamos entender: Deus é soberano sobre todas as coisas. Não existe como negarmos isso. Nós não estamos falando de religião tão somente, nós estamos falando de relacionamento, que é algo muito mais profundo do que uma coisa e outra. Então o título da mensagem nessa manhã parece até estranho, o título da mensagem, mas eu nomeei como: Não queira ir para o céu. Estranho, né? Teve gente que franziu a testa assim, ergueu a sobrancelha. Não queira ir para o céu. Desde que Jesus nos alcançou, amados, todos nós, o que nós mais desejamos são as coisas do céu, é estar no céu. O que eu e você mais buscamos é de fato as promessas que nos foram reservadas. Agora, o que a igreja não percebe em meio a toda essa condição de caminhada que nós temos com Deus, é que ao desejarmos ir para o céu, nós esquecemos-nos do nosso relacionamento com aquele que nos alcançou. Então, muito mais do que desejar, querer ir para o céu, você precisa desejar o Pai. Porque às vezes, em busca do desejo ao céu, nós passamos a viver uma vida que é uma vida que passa a ter um relacionamento com um Criador por meritocracismo. O que é o mérito humano na percepção daquilo que Deus está nos dando diante daquilo que Ele já fez na cruz do Calvário?
Quando nós almejamos somente o céu, nós entendemos de maneira distorcida que a nossa passagem celestial, ela precisa ir além do que já foi feito. Porque nós vivemos fazendo, buscando, nós vivemos, às vezes, buscando meios e formas de poder dizer o seguinte: olha, como eu não desejo ir para o inferno, então eu preciso fazer isso. Como eu não quero ir para o inferno, eu desejo o céu, eu preciso fazer aquilo. Como eu não desejo o inferno, desejo o céu, então eu preciso agora fazer outra coisa. E nós vivemos uma vida fazendo muitas coisas, e quando nós olhamos para a nossa vida cristã, ela se tornou cansada e enfadonha. Porque nós começamos a chegar à conclusão, depois de um período caminhando com Deus, que tudo que nós fizermos, seja por palavras, seja por obras, seja qual for a medida da entrega que nós tivermos, se não for por conta do nosso relacionamento com Ele, se não for por conta do nosso desejo dEle, a Ele. A Bíblia diz que porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nós às vezes estamos dentro das igrejas, mas nós estamos muito voltados em comprar a nossa salvação, que, saiba você, se ainda não percebeu, ela já foi paga há muito tempo. Então você não precisa desejar o céu em todo momento, você precisa desejar o Criador, porque na verdade o céu é o seu destino. O céu é o nosso destino, nós viemos do céu, queridos. Fomos formados da terra, mas viemos do céu. A Bíblia diz em Gênesis que no 6º dia do pó Deus forma o homem. Mas nós temos aquilo que é matéria, nós temos aquilo que é físico, nós temos aquilo que é humano, nós temos aquilo que é da terra. Mas a Bíblia diz que Deus dos céus, Ele formando o homem do pó da terra, Ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Nós temos do céu, amados, nós não temos somente da terra. Como nós temos do céu, um dia o nosso corpo vai voltar para o pó, porque do pó viemos, para o pó voltaremos, enquanto questão física. Mas naquilo que é propósito eterno, nós vamos voltar para o lugar de origem, e o nosso lugar de origem é aos braços do nosso Criador. A igreja precisa entender isso de uma vez por todas, porque nós entramos num processo, às vezes assim, desenfreado, em entender que são as nossas buscas, os nossos fazeres. Não são, queridos. Jesus, em João capítulo 20, verso 17, o texto diz assim: disse-lhe Jesus. Quem disse? Jesus. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus, enquanto esteve na terra como homem, amados, Jesus, dificilmente você vai ver Ele com expressões dizendo que Ele precisa voltar ao céu. Jesus não desejava o céu, Jesus desejava o Pai. Ele desejava voltar para o Pai. Ele falou: eu vim do Pai, eu preciso voltar para o Pai. A minha questão é com o Pai, não é com a igreja. A minha questão é com o Pai, não é com a religião. A minha questão é com o Pai, não são com as boas obras. A minha questão é com o Pai. Então tudo que eu faço aqui, seja por obras, seja pela igreja, seja pelas pessoas, tudo isso eu faço, mas eu faço porque eu vim dEle, e eu faço por Ele, para Ele. É isso que nós precisamos entender como igreja. Quando nós cantamos aqui essa música, na primeira vez que cantamos, porque nós estamos aí, daqui uns dias, dia 22, é aniversário da comunidade. Quando nós cantamos essa música, é uma realidade, querido, nós vivemos por fé. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E você não vai agradar a Deus desejando o céu em todo momento. Você vai agradar a Deus morrendo para si mesmo, é diferente. Permitindo que tudo que Ele é se manifeste em e através de você. Independente da tua posição social, independente dos ministérios que você tem nas mãos, independente de como você contribui com a sociedade, independente de como Deus te usa, onde quer que você esteja, seja na igreja, seja fora da igreja, seja no seio da sua família, no seu trabalho, independente de como todas essas coisas aconteçam, o que Deus espera é que eu e você possamos estar conectados com Ele.
Jesus está dizendo: olha, eu ainda não voltei para o Pai, eu preciso voltar para o Pai. A pergunta que eu me faço todos os dias, amados, é se nós estamos voltando para a origem, se nós estamos voltando para o Pai, como pessoas, como nós temos vivido o tempo que se chama hoje. Quantas diferenças, amados, na humanidade, quantas diferenças nas nossas linhas de raciocínio e de pensamento. Nós às vezes lutamos por coisas das quais Deus sequer desejaria que nós estivéssemos envolvidos com elas, mas nós seguramos nelas, porque nós achamos que aquilo é o mais importante para nós no momento em que nós estamos vivendo. É como se nós não nos dessemos conta de que aquilo que Deus tem proporcionado e aquilo que Deus na verdade tem revelado para nós é muito maior do que o que estamos segurando. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, você vai ver isso com os discípulos, amados. Pedro era um pescador, um homem de Deus, um apóstolo, se tornou um ministro, a igreja nasce com ele. Sabe o que Deus fala? Pedro, eu sei que você está segurando nas mãos algo muito importante para você, mas deixa eu dizer algo para você, filho, deixa essas redes, existe algo maior, existe algo maior. Você precisa se relacionar comigo, Pedro, de tal forma que a nossa relação, tudo aquilo que eu vou fazer em você e através de você, é isso que de fato vai glorificar meu Pai que está nos céus. Então nós temos muitos canudos, amados, nós temos muitas disciplinas na vida, nós temos muitas coisas que nós angariamos, muitas coisas que nós trouxemos para si, mas eu quero dizer para você em última instância, o que vai determinar o seu fim é o seu começo, porque o seu começo é a origem. E soprou Deus na narina do homem o fôlego, a vida. Deus soprou dele em nós. O que Deus está determinando, ou nós voltamos ao centro de tudo, ou tudo que nós fazemos, amados, é pura e simplesmente religião. Pastor, o senhor tem problema com a religião? Eu não tenho problema com a religião, eu tenho problema com não compreendermos em profundidade o que Deus espera de nós, uma vez que nós fomos alcançados por Ele. Então, independente de como você expressa a religião não é ruim de tudo, queridos. Nós distorcemos o nosso caminhar com Deus. Tiago é questionado a respeito da verdadeira religião. Qual é a verdadeira igreja? Perguntaram para Tiago. Leia o livro de Tiago na sua casa, capítulo 1. Qual é a verdadeira igreja? Ele foi questionado. E ele diz, olha, a verdadeira igreja pura e imaculada é aquela que não despreza a viúva e os órfãos nas suas necessidades, mas que antes se dobra à vontade de Deus, tem prazer na sua lei. O que Tiago está nos ensinando, queridos? Tiago está nos ensinando que existe uma posição nossa, enquanto estamos aqui e fomos alcançados por Deus, que sempre vai nos arremeter a voltar à vontade e o centro de quem Deus é. Então não deseje o céu mais do que você deseje aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Você precisa desejar mais a Deus. Eu preciso desejar mais a Deus. Nós precisamos entender esse momento que nós estamos vivendo. Pastor, eu não consigo vencer algumas lutas, algumas batalhas. Pastor, existem algumas coisas em mim. Pastor, eu acho que eu preciso de uma libertação. Ah, pastor, acho que tem que expulsar algum espírito ruim. Sabe, amados, eu tenho aprendido algo ao longo dos anos. Existem pessoas que você olha para eles e de fato existe possessões, existe, amados. O mundo espiritual está aí. Pessoas às vezes elas são tomadas por espíritos ruins. Jesus nos ensina isso. Ele libertou pessoas que eram endemoniadas. O gadareno, por exemplo, havia uma legião. Os demônios saíram do corpo daquele homem, entraram nos porcos. Havia uma legião de demônios naquele homem. Outras pessoas foram libertas de demônios porque estavam encarceradas. Espíritos ruins deixaram essas pessoas, mas ao mesmo tempo existe várias pessoas que às vezes estão dando créditos a Satanás, a demônios, quando na verdade é uma questão posicional em Deus, não tem a ver com demônio. Então ao longo dos anos eu tenho aprendido o seguinte: enquanto nós não nos apropriarmos da palavra e do relacionamento íntimo com Deus, nós não vamos descobrir o centro da sua vontade para a nossa vida. Tem mesmo a ver com demônios aquilo que você e eu estamos enfrentando? Em todo tempo são demônios, em todo momento são demônios? Não, amados. A Bíblia nos fala sobre o mundo físico e espiritual,
fala sobre o mundo emocional, a Bíblia nos fala sobre todos os mundos, a Bíblia nos ensina como nós devemos nos portar diante de cada um deles. Então aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, nós precisamos discernir. Existem coisas na sua vida e na minha vida que é falta de uma posição de relacionamento íntimo com Ele. Você talvez tenha se encontrado com uma religião, você se encontrou com uma denominação, você se encontrou com uma igreja, e ao encontrar-se com todos esses meios e mecanismos, isso não promove a você uma libertação, uma cura, uma transformação. Por que não traz, amados, transformação? Porque na verdade nós não nos encontramos com o autor da fé. Porque não existe um ser humano na face da terra, independente de onde seja esse encontro, independente de onde seja. Não existe um ser humano na face da terra que encontrou-se com Jesus e não foi transformado de dentro para fora. É impossível, amados, a Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair duas águas. Aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Não é possível Jesus ter entrado na nossa vida e não ter transformado o nosso ser, a nossa vã maneira de pensar. Não é possível, amados, que seja assim. Não tem a ver com denominações, tem a ver com relacionamento. Ao invés de buscarmos o céu, precisamos buscar o Criador. Você tem buscado a Jesus? Ele tem sido o centro da sua vida? Ele tem transformado a sua vã maneira de encarar as coisas, de pensar? Como você vê isso? Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim: como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Às vezes olhamos para a nossa própria vida, amados, e nós percebemos tantas frustrações que carregamos, tantas dores, tantas lutas. Olha, eu não sei, porque eu não convivo, não estive todo o tempo com vocês, eu sei das minhas questões. Eu não sei onde você foi frustrado, eu não sei onde que você foi desprezado, mas eu sei onde você foi eleito. Porque Efésios capítulo 1, verso 4 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele elegeu você nele. As suas frustrações em algum momento elas te alcançaram. Em algum momento da sua vida as tristezas te alcançaram, as dores, as decepções. Então eu não consigo determinar qual foi esse momento e esse dia, mas eu consigo determinar onde você foi eleito. Todos nós que cremos em Jesus fomos eleitos nele um dia. E se nós fomos eleitos nele nesse dia, antes da fundação do mundo, Ele começou uma obra transformadora em nós. Pastor, então por que eu não consigo romper? É porque nós temos mais da terra em nós do que do céu. É porque nós temos mais relacionamento com pessoas com quem nós dizemos amar do que temos com Deus. É porque ao invés de você buscar as curas e os milagres necessários em Deus, você busca às vezes nos medicamentos, nos recursos humanos, nas pessoas que você ama. Às vezes nós buscamos na igreja. Amados, toda a igreja, de um ministro a quem está chegando, toda a igreja precisa totalmente de Deus. Todos nós precisamos. Não existe alto clero e baixo clero. Para Deus todos somos iguais. Então nós precisamos envolver o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos acreditar nas suas promessas. Salmo 139 nos ensina a respeito de que Deus contou todos os nossos dias e escreveu eles no seu livro. Sabe quando eu levanto de manhã, amados? Eu não levanto colocando em primeiro lugar todas as minhas ações. Eu tenho aprendido isso, eu fiz isso por muitos anos, amados, por muitos anos. Eu levantava todas as manhãs e com os desafios e com os sonhos, com os projetos que nós temos, que nós carregamos, eu sempre busquei fazer com que tudo pudesse ficar redondo, tudo pudesse acontecer. Hoje eu tenho levantado pelas manhãs e as minhas orações rápidas com Deus, aquela oração de bom dia Espírito Santo, aquela oração de Senhor, cuida de todas as áreas. Sabe quais têm sido as minhas orações? Eu tenho dito, Senhor, o que o Senhor escreveu no teu livro para mim nesse dia? Eu quero viver isso. Quantos querem viver a vontade de Deus, digam amém. É isso que Deus espera de nós, amados. É que eu e você possamos, independente daquilo que nos envolve e nos cercam, nós possamos voltar para o Pai. Eu acredito que essa gana de nós querermos e desejarmos o céu por medo de ir para o inferno, a princípio ela parece boa, mas ela não vai terminar bem.
Sabe por que ela não vai terminar bem? Ela pode fazer com que eu e você nos tornemos religiosos em meio ao processo e nós não tenhamos o coração aberto para as coisas de Deus. Então nós nos fechamos para as coisas de Deus. Sabe por que nós nos fechamos para as coisas de Deus? Porque nós não entendemos o todo. Jesus, enquanto esteve na terra, Ele nunca fez acepção de pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós precisamos tratar e enxergar as pessoas como o Pai vê, como Deus vê. Pessoas fazem acepção de nós, amados. Nós sentimos isso no olhar. Nós sentimos isso na postura. Sabia que a tua postura fala? Sabia que a rejeição é algo que não precisa ser verbalizado, ela é expressa? Sabe por que essas coisas acontecem? Porque na verdade nós não entendemos o reino, nós estamos presos nas religiões. Quantas vezes eu vejo irmãos e irmãs na fé, quantas vezes eu percebo igrejas, amigos, pessoas que deveriam se relacionar muito bem, se opondo e se colocando numa posição de rejeição. Por quê, irmãos? Não precisamos. O que é que nós precisamos? Nós precisamos nos conectar ao Pai. Porque o Pai, Ele ama de maneira incondicional e Ele faz a obra. Não sou eu, não é você. É o Pai quem faz a obra. Quando nós olhamos para a vida de Jesus na terra, Jesus ele tem 3 anos a 3 anos e meio de ministério público. A Bíblia diz que nós precisamos aprender isso em relação ao que é céu. Nós precisamos aprender que no céu existe um Pai. Nós precisamos entender que o Pai é o Pai que está em Lucas, que recebe o filho desesperado de volta, mas ao receber esse filho, ele transforma o filho de novo. Sabe por que ele transforma o filho de novo? Porque existe cura no filho. E sabe por que existe cura no filho? Porque o filho reconhece que estava no erro. Nós precisamos reconhecer quando nós estamos errando. Nós precisamos perceber a nossa caminhada cristã. Nós precisamos entender como nós nos posicionamos diante daqueles a quem amamos, dos nossos irmãos, da nossa família, das pessoas que Deus nos coloca para conviver juntos, estarmos no mesmo lugar. Jesus, ao olhar para uma prostituta, sabe como ele a via? Como uma adoradora. Então ele toca a vida dela e diz: olha, vá, não peques mais. Você não é mais uma prostituta para mim. Na semana passada nós ouvimos sobre a mulher samaritana que estava no 6º relacionamento e o marido não era dela. E quando Jesus olha para ela, Jesus diz: olha, eu quero te tocar. Quando Jesus olhava para um cego, queridos, ele via esse homem enxergando. Quando ele olhava um paralítico, ele via esse homem andando. Então Jesus olha para 12 homens que na nossa percepção nós jamais escolheríamos esses 12 homens. E Jesus olha para esses 12 homens e vê eles como discípulos. Você acredita que havia pecado no coração daqueles homens quando Jesus os alcançou? E não eram poucos, amados. A Bíblia diz que muitos deles até se corrompiam, mas Jesus os alcança, os transforma e muda a história deles. Sabe por quê? Porque o que muda a vida de uma pessoa não é a conexão dele com o céu. O que muda a vida de uma pessoa é a conexão dele com o Pai. Porque quando você se conecta somente com o céu, você vai aprender a respeito das coisas do céu. Mas em aprender a respeito das coisas do céu, você não vai conseguir vivenciá-las se o Pai não colocar o Espírito dele em você. Nós só conseguimos vivenciar as coisas do céu se o Espírito de Deus nos mover a isso. Nós precisamos do Espírito Santo, amados. Independente de idade, povo, tribo, raça, língua ou nação, nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz a igreja. Quantos estão entendendo isso? Eu não sei como você tem vivido a sua vida com Deus, mas nós precisamos amar mais a Deus do que todas as coisas. Deus diz: olha, aquele que me ama. Quantos creem que Jesus era Deus encarnado? Ele diz: aquele que ama o meu Pai. Nós precisamos amar a Deus. Em amar a Deus nós saímos das coisas que são tradições e nós nos envolvemos com o reino de fato e de verdade. É possível nós amarmos as coisas que nos envolvem se nós olharmos só para o céu e não amarmos a Deus? É possível. Pastor, me prova. Quando Jesus está conversando com Pedro, Pedro passa por uma conversão genuína. Jesus vai delegar coisas a respeito da igreja para Pedro. Então Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro acabara de negar Jesus, queridos.
E Jesus pergunta para ele 3 vezes para curá-lo: Pedro, tu me amas? E aí ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na 3ª vez Pedro já estava constrangido. Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele falou assim: então apacenta as minhas ovelhas, então cuida da igreja, cuida dos meus, pastoreia os meus filhos. Jesus poderia ter perguntado para Pedro: Pedro, você ama a igreja? Então pastoreia ela. Ele não perguntou: você ama a igreja? Ele perguntou: Pedro, tu me amas? Então, Pedro, pastoreia a igreja. É possível você amar a igreja, queridos, e pastoreá-la sem amar a Deus. Porque quando você busca só as coisas do céu, porque na verdade o seu desejo em última instância é ser livre do fogo do inferno. Quando você busca somente as coisas do céu, porque em última instância você quer ter um bom relacionamento conjugal, uma boa família estruturada. Quando você busca somente as coisas do céu, porque em última instância você deseja uma vida financeira equilibrada. Quando você busca somente as coisas do céu por essas questões, é possível você amar a igreja e não amar a Deus. Porque você passa a ter a igreja como um passaporte, você passa a ter a igreja como uma moeda de troca, e a igreja não é uma moeda de troca, amados. A igreja é a noiva de Cristo, na terra. Então eu nunca vou me levantar para falar nada a respeito de alguém da igreja. Porque quando eu falo de alguém da igreja, eu estou falando da noiva de Cristo. As pessoas que convivem comigo sabem disso. Às vezes elas chegam para falar alguma coisa, quando eu vejo que a pessoa vai extrapolar, eu falo: irmão, eu atendo pessoas, amados, e as pessoas chegam feridas, e eu falo para as pessoas com quem eu converso: irmãos, vamos nos ater ao fato. O que aconteceu? Qual é o fato? Ah, pastor, houve uma dissensão assim, houve um problema assado. Ok, vamos nos atentar ao fato. Não fale mal dessa pessoa, Jesus morreu por ela. Não fomos nós que morremos, amados. Jesus morreu por ela. Aprenda a separar as pessoas dos fatos. Preserve a igreja de Cristo na terra. Independente da denominação, independente da placa, preserve as pessoas que Jesus morreu por elas, porque foi Ele quem pagou um alto preço. Então Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tu me amas? Se você me ama, Pedro, você precisa cuidar da igreja. Aí nós cuidamos da igreja com a cabeça certa, com o coração no lugar correto. Eu finalizo com você Apocalipse, amados, capítulo 2, verso 4, diz assim: olha, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Pedro, tu me amas? Jesus está dizendo. Em Apocalipse, Deus está falando com uma das igrejas da Ásia, dizendo: eu tenho contra você que deixaste o primeiro amor. Amados, aquela igreja não tinha perdido o primeiro amor, ela havia deixado o primeiro amor. É diferente. Há uma grande diferença entre deixarmos e perdermos. Jesus falou: olha, vocês começaram amando as pessoas, mas agora vocês fazem acepção entre um e outro. Por que você deixou de amar? Por que você deixou o primeiro amor? É porque você está conectado com as coisas do céu, mas você não está conectado com o Pai. Porque o Pai, Ele se auto-expressou o amor. O Pai é o amor encarnado no Filho. Ele não tem amor, amados, Ele é amor. Por que você deixou? Sabe por que nós deixamos? Porque nós deixamos a origem. Todas as vezes que você volta para o seu passado para solucionar os seus problemas, você comete um erro. Não volte para o passado, volte para a origem. Volte para o amor. É no Pai, queridos, que tudo acontece na nossa vida, nascidos de novo. Uma vez que nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo sangue de Jesus, é no Pai que nós resolvemos o casamento, é no Pai que nós resolvemos as finanças, é no Pai que nós resolvemos as questões de relacionamentos, é no Pai que nós resolvemos as questões de enfermidade, é no Pai que nós resolvemos as decepções, as frustrações, as lutas. É no Pai que nós vivemos as maiores alegrias da nossa vida. E a vida é assim, querida, ela é cíclica. Nós sofremos altos e baixos. Hoje nós nos alegramos com toda a família da Maria Júlia, apresentamos ela, e hoje nós estamos chorando com a Ciane, que sepultou o pai. Um dia, como pastores, às vezes pela manhã, eu estou sepultando alguém, e à noite estou fazendo um casamento, celebrando uma vitória.
A vida é cíclica. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que se nós não nos conectarmos com o Pai, nós vamos deixar o primeiro amor. Por que nós vamos deixar? Porque nós não estamos entendendo. Você não está conectado com a comunidade, amados, a comunidade vai passar. Sabe por que ela vai passar? Porque é o seguinte, a Bíblia diz que lá no céu não vai precisar ter isso aqui. Templo, essas questões humanas não vai ter no céu. No céu nós seremos uma única igreja, de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Existem pessoas que você está achando que vai encontrar no céu que você não vai ver. E outras que você jamais imaginou que estaria, e elas vão te surpreender lá. Sabia disso? Porque nós julgamos segundo o nosso coração e a nossa vontade e a nossa interpretação humana, mas Deus, Ele não vê o que está diante dos olhos, Ele sonda os corações. Então Deus sabe, amados. Por isso nós temos que nos conectar nele. Mais do que você amar o céu e desejar ir para lá, ame a Deus e deseje Ele todos os dias. Se tranque com Ele no seu quarto quando preciso. Pergunte para Ele ao invés de perguntar para outras pessoas, até mesmo para o seu cônjuge. Pergunte para Ele primeiro o que Ele pensa a respeito do que você está enfrentando. Questione algumas coisas que para você é incompreensível, e se Ele te responder, você será diferente. E se Ele não me responder, pastor, Ele segue sendo Deus. Sabe por que Ele segue sendo Deus? Porque você não o ama por aquilo que Ele te responde, você o ama por aquilo que Ele é. Assim como Ele não te ama por aquilo que você faz, Ele te ama por aquilo que você significa. Nós fazemos tantas coisas, amados, em busca do céu, mas Ele nos ama porque somos filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de dar o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ministério de Música, se puder subir, eu quero finalizar com você debaixo dessa perspectiva. Deus, na verdade, Ele deseja levantar uma igreja que possa compreender o relacionamento com Ele em primeiro lugar. Queria que vocês colocassem em pé, estou acabando. Então não queira ir para o céu antes de querê-lo. Não deseje ir para o céu antes de desejá-lo. Que a graça de Deus, de fato, que está sobre a sua vida, possa trazer sobre você a vocação, o chamado e o propósito pelo qual você está aqui. Pastor, eu tenho um propósito. Deixa eu dizer algo para você, se você entendeu quem é Deus. Você não tem um propósito, o propósito te tem. É diferente. Não é você que tem um propósito, é Ele que te tem. Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo Ele já te elegeu. Antes de você desejá-lo, Ele já te escolheu. Você não tem um propósito, é o propósito que tem você. Antes de você desejar ser um ministro, uma ministra, antes de você desejar ser um empresário, antes de você desejar ser uma pessoa bem-sucedida, Deus já desejou isso para você, porque Ele escreveu todos os seus dias. Então Ele te tem primeiro. Você só precisa entrar no processo e se dobrar à vontade dEle e permitir que o seu coração seja transformado por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele está fazendo. Quantos entendem essa palavra, digam amém. Eu quero orar, nós vamos encerrar, vamos ter um último cântico, mas eu queria colocar diante de Deus as nossas vidas e dizer para você nessa manhã que não tem a ver com a comunidade, mas tem a ver com aquilo que Ele está fazendo em você e através de você. E que onde você estiver, você possa entender que Ele começou um propósito através de Abraão. E Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então o propósito que Ele tem para você, o propósito que já te alcançou, é que você possa ser bendito em meio a todos os lugares que você possa andar. E as pessoas também possam ser benditas através de você. Que você seja um canal de cura e de bênção para a terra. Deus acredita em você. E Ele depositou o que Ele tinha de mais precioso em você, que foi seu Filho Jesus. Amém, amados? Eu quero orar por você, se você puder abaixar a sua cabeça, curvar ela. Eu quero só colocar diante de Deus
aquilo que Ele está fazendo na sua vida, e eu quero profetizar que você vai seguir sendo uma bênção. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesta manhã. Que não seja, Senhor, uma palavra humana que o Senhor liberou nesta casa, neste lugar, mas que seja a sua vontade, Senhor, sobre cada um de nós aqui, e que nós possamos nessa manhã, Senhor, entender que mais do que nos conectar com o céu por medo do inferno, nós precisamos nos conectar com o Senhor. Nós precisamos desejá-lo, Senhor, acima de todas as coisas. Por isso eu quero abençoar a vida dos teus filhos com todas as sortes de bênçãos do teu Espírito Santo. Seja qual for, Senhor, o momento em que eles estão vivendo, eu quero declarar, Senhor, que todos nós saiamos desta casa hoje transformados pelo poder da tua palavra. Que a semente que o Senhor está depositando no nosso coração hoje e no nosso espírito, ela possa dar muitos frutos para a tua glória. Assim o Senhor te abençoe e o Senhor possa de fato fazer com que você seja a expressão dele na terra, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Último cântico, queridos, depois da música, nós liberamos vocês em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amamos muito, uma excelente semana para você, e que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre você e sobre a sua casa, e ele te dê a paz em nome de Jesus.